Lá fora tudo estava calmo e silencioso. Era uma bela noite, e as estrelas brilhavam no céu. O pequeno jardim fronteiro estendia-se diante dos olhos do fazendeiro, limitado pela cerca e a porteira, mas nem ali, nem na estrada, havia vivalma. Com um suspiro de alívio, Ferrier olhou para a direita e à esquerda, até que, baixando os olhos por acaso para os próprios pés, viu, para seu espanto, um homem deitado de bruços no chão, braços e pernas abertos. Ficou tão perturbado a essa visão que se encostou na parede com a mão na garganta, para sufocar o impulso de gritar. Seu primeiro pensamento foi que a figura prostrada era um homem ferido ou moribundo, mas ao observá-lo, viu que se retorcia pelo chão e entrava no vestíbulo com a rapidez e o silêncio de uma serpente. Uma vez dentro da casa, o homem levantou-se de um salto, fechou a porta e revelou ao espantado fazendeiro o semblante arrebatado e resoluto de Jefferson Hope. "Meu Deus!" disse Ferrier com voz entrecortada. "Que susto você me deu! Por que entrou dessa maneira?" "Dê-me comida", respondeu o outro com voz rouca. "Não tive tempo para comer ou beber há 48 horas. Jogou-se sobre a carne fria e o pão que ainda estavam sobre a mesa, do jantar do anfitrião, e devorou-os vorazmente. "Lucy está suportando bem a situação?" perguntou depois de saciado. "Está. Ela ignora o perigo", respondeu o pai. "Isso é bom. A casa está sendo vigiada por todos os lados. Foi por isso que entrei me arrastando. Eles podem ser muito espertos, mas não o bastante para apanhar um caçador Washoe." John Ferrier sentiu-se outro homem, agora que sabia ter um aliado devotado. Tomou a mão rija do homem e apertou-a cordialmente. "Orgulho-me de você", disse. "Não são muitos que viriam partilhar nosso perigo e nossas tribulações." "Isso mesmo, companheiro", respondeu o jovem caçador. "Tenho respeito por você, mas se eu estivesse sozinho nesse negócio, pensaria 2 vezes antes de enfiar a cabeça nesse vespeiro. Foi Lucy quem me trouxe aqui, e antes que algum mal lhe aconteça, haverá um a menos da família Hope em Utah. Que devemos fazer? Amanhã é seu último dia, e a menos que haja esta noite, está perdido. Tenho um burro e 2 cavalos esperando no Canyon da Águia. Quanto dinheiro você tem?" $2.000 em ouro e 5 em notas. "Será o bastante. Tenho outro tanto para acrescentar a isso. Temos que seguir para Carson City através das montanhas. É melhor acordar Lucy. Ainda bem que os criados não dormem na casa." Enquanto Ferrier estava ausente preparando a filha para a viagem iminente, Jefferson arrumou todos os alimentos que conseguiu encontrar num pequeno embrulho e encheu uma jarra de louça de água, pois sabia por experiência que na montanha os poços eram raros. Mal concluíra seus arranjos, quando o fazendeiro voltou com a filha já vestida e pronta para partir. O cumprimento dos namorados foi cálido, mas breve, porque os minutos eram preciosos e havia muito a fazer. "Temos de partir imediatamente", disse Jefferson Hope, falando baixo, mas num tom resoluto, como alguém que compreende a extensão do perigo, mas revestiu-se de coragem para enfrentá-lo. "As entradas da frente e dos fundos estão sendo vigiadas, mas com cuidado podemos sair pela janela lateral e atravessar os campos. Chegando à estrada, estaremos a apenas pouco mais de 3 quilômetros da ravina, onde os cavalos esperam. Ao raiar do dia, estaremos a meio caminho nas montanhas." "E se formos detidos?" perguntou Ferrier. Hope deu uma batida no cabo do revólver que se projetava da frente de sua túnica. "Se eles forem numerosos demais para nós, levaremos 2 ou 3 conosco", disse com um sorriso sinistro. Todas as luzes dentro da casa haviam sido apagadas, e da janela escura, Ferrier espreitou os campos que haviam sido seus e que agora estava prestes a abandonar. Mas há muito tomara coragem para o sacrifício, e a ideia da honra e felicidade da filha compensava qualquer pesar pela virada de sua sorte. Tudo parecia tão sossegado e feliz, as árvores farfalhantes e os campos silenciosos, que era difícil acreditar que ali se emboscava uma ameaça de morte. Ferrier levava o saco de ouro e notas, Jefferson Hope as escassas provisões e a água, enquanto Lucy carregava uma trouxinha com alguns de seus pertences mais estimados. Abrindo a janela com muito vagar e cuidado,
esperaram que uma nuvem obscurecesse um pouco a noite e então, um por um, saltaram no pequeno jardim. Atravessaram-no aos tropeços, agachados e contendo a respiração, e ganharam o abrigo da sebe, que margearam até chegarem à abertura que dava para o milharal. Haviam acabado de chegar a esse ponto, quando o rapaz agarrou os dois companheiros e puxou-os para a sombra, onde ficaram quietos e trêmulos. Era uma sorte que o aprendizado na pradaria tivesse dado a Jefferson Hope ouvidos de lince. Ele e os amigos haviam se agachado ao ouvir o pio melancólico de uma coruja da montanha a poucos metros de si, imediatamente respondido por outro pio a pouca distância. No mesmo instante, um vulto indistinto emergiu da abertura para onde se dirigiam e lançou de novo o grito queixoso. A esse sinal, um segundo homem apareceu na obscuridade. "Amanhã à meia-noite", disse o primeiro, que parecia estar no comando, quando o bacural gritar 3 vezes. "Está bem", retrucou o outro. "Devo contar ao irmão Dreber?" "Conte a ele, e ele que conte aos outros. 9 por 7. 7 por 5, repetiu o outro, e os dois vultos afastaram-se rapidamente em direções diferentes. Suas últimas palavras haviam sido evidentemente alguma forma de senha e contrassenha. Quando o ruído de seus passos desapareceu na distância, Jefferson se levantou e, após ajudar seus companheiros a passar pela abertura, guiou-os através dos campos o mais rápido que pôde, apoiando e quase carregando a moça quando as forças pareciam lhe faltar. "Depressa, depressa", dizia vez por outra ofegante. "Atravessamos a linha das sentinelas, tudo depende da rapidez. Depressa." Após alcançar a estrada, avançaram rapidamente. Só uma vez encontraram alguém, mas conseguiram escapulir para um campo e assim evitar que os reconhecessem. Antes de chegar à cidade, o caçador desviou-se por uma trilha acidentada e estreita que levava às montanhas. 2 picos escuros e recortados assomavam acima deles, através da escuridão, e o desfiladeiro que os separava era o cânion da Águia, onde os cavalos os esperavam. Com instinto certeiro, Jefferson Hope encontrava o caminho por entre os grandes penedos e pelo leito de um ribeirão seco, até chegar ao canto retirado, protegido por rochas, onde os fiéis animais haviam sido amarrados. A moça foi posta sobre o burro, e o velho ferrier sobre um dos cavalos, com seu saco de dinheiro, enquanto Jefferson Hope conduzia o outro pelo caminho íngreme e perigoso. Era um caminho desnorteante para quem não estivesse acostumado a enfrentar a natureza em seu ânimo mais enfurecido. De um lado, um grande penhasco elevava-se a 300 metros ou mais, negro, inexorável e ameaçador, com longas colunas basálticas sobre sua áspera superfície, como as costelas de um monstro petrificado. Do outro lado, um caos de matacões e escombros tornava todo avanço impossível. Entre os dois corria a trilha irregular, tão estreita em alguns lugares que eles tinham de viajar em fila indiana, e tão acidentada que só os mais experientes cavaleiros teriam podido percorrê-la. Contudo, apesar de todos os perigos e dificuldades, os fugitivos avançavam com o coração leve, porque cada passo aumentava a distância que os separava do terrível despotismo de que fugiam. Logo tiveram uma prova, porém, de que ainda estavam na jurisdição dos santos. Haviam alcançado a parte mais árdua e desolada do passo, quando a moça apontou para a frente, com um grito assustado. Sobre uma rocha a sobranceiro do caminho, destacando-se escura e nítida contra o céu, postava-se uma solitária sentinela. O homem os viu assim que eles o notaram, e sua interpelação militar de "Quem vem lá?" ecoou pela grota silenciosa. "Viajantes a caminho de Nevada", respondeu Jefferson Hope, a mão na carabina que lhe pendia da sela. Puderam ver o vigilante solitário manuseando sua arma e examinando-os como se insatisfeito com sua resposta. "Com permissão de quem?" perguntou. "Dos Santos 4", respondeu Ferrier. Sua experiência com os Mormons lhe ensinara que essa era a mais elevada autoridade a que podia se referir. 9 por 7, gritou a sentinela. 7 por 5, respondeu Jefferson Hope prontamente, lembrando-se da contrassenha que ouvira no jardim. "Passem e que Deus os acompanhe", disse a voz do alto. Além de seu posto,
O caminho se alargava, e os cavalos puderam seguir a trote. Olhando para trás, puderam ver o vigilante solitário apoiado sobre sua arma, e sabiam que haviam transposto o último posto do povo escolhido e que a liberdade se estendia diante de si.